eu sou o Danilo Enjo, fui aluno da EMB, em Design de Games, me formei em 2015. Hoje eu sou UI Designer na Square Enix, aqui no Japão. E o Guzmão me convidou para falar um pouco sobre como é o trabalho como UI Designer. Eu acho que eu também não sabia quando comecei como UI Designer. Então, achei legal trazer alguns pontos como é na indústria e o que difere, o que é o trabalho de um game designer focado em UI. Então, eu trouxe uma apresentação aqui. Só deixa eu tentar fazer. Tá dando para ver, Guzmão? Tá sim. Então vamos lá. Sobre o game UI Design. O game designer especializado em interface. Porque, mesmo sendo um UI designer, ainda eu tenho que me preocupar com o game design? Essa seria, acho que, uma pergunta de muitos, porque eu também, como muitos, quando estava me formando, UI era só os ícones e a interatividade, e era isso, né? Mas, como a gente pode ver que na indústria existem vários estúdios de jogos em que trabalham com equipes muito grandes, e então o game designer ele é dividido em level designer, UI designer, mas no fim todo mundo como designer ainda trabalha como um game designer. Então eu queria trazer para vocês o que é o trabalho de UI focado em game design. Deixa eu começar então. Primeiro, antes de tudo, né, o UI interface de usuário, é tudo aquilo que o usuário precisa interagir para que ele tenha uma ação, um verbo naquele mundo. No caso de jogos, né? E no caso, então na indústria de jogos, o UI designer, desculpa, ele é responsável pela interação, obviamente, né? O controle, o teclado, o mapeamento dos controles, todos os designs de interação. Então, como o usuário pode apertar um botão para fazer alguma ação, ou como o usuário vai receber as informações que eles estão recebendo, né? Dano, a informação de vida, tudo isso, como pensar na responsabilidade e na interação. Esse é um dos trabalhos do UI designer. A outra é sobre o layout e mapeamento de funcionalidade. Não adianta... o game designer ele vai primeiro moldar o que precisa que o jogador faça. E o UI designer dá essa ferramenta para o jogador fazer essas ações. Desde andar, pular, abrir uma porta, ou mesmo ler um livro dentro do jogo. Tudo isso a funcionalidade quem pensa nisso é o game designer, mas é o UI designer que vai pensar em como o usuário vai interagir com isso. E, em terceiro ponto, sobre a iconografia e tipografia. E daqui sobre tipografia e iconografia, muitas vezes em estúdios menores, obviamente, às vezes é o artista que acaba fazendo, ou o diretor de arte que acaba decidindo sobre isso, mas muitas vezes também o UI designer pode ajudar nas decisões, porque ele vai ser o cara que vai estar com maior contato com o game design. Então ele vai saber o tipo de iconografia ou a tipografia certa para aquele universo, não só no ponto de vista artístico, mas também em ponto de vista funcional, na parte de interação. Agora, 3 pontos que eu acho que são muito acho que são poucos falados na internet, eu vejo muito pouco, é sobre acessibilidade e localização. Isso por exemplo, quando você trabalha com uma interface, nem sempre essa interface vai se comunicar ou vai transmitir para todo tipo de público da mesma forma. Por exemplo, um ícone, que é uma caveira, pode representar um tipo de efeito e uma certa demografia, e outro tipo de demografia vai representar outro. Então, você saber sobre
sobre essas pequenas diferenças de cultura, de, de regiões mesmo, e a sua demografia, isso tudo é o trabalho do UI designer também. Então, pensar como fazer um design mais universal, pensando também na acessibilidade. Você também você vai criar uma caixa de texto, você tem que pensar em quem vai ler e dentro, mesmo que o seu público-alvo não seja pessoas com, sei lá, com algum tipo de desculpa, mesmo que sua demografia, né, seu público-alvo não seja, por exemplo, criança, você tem que tentar pensar em que pode ter criança jogando, então pensar em como trazer um design a ser mais universal e menos exclusivo. Isso também é o trabalho do UI designer. Composição visual, obviamente, isso acho que todo mundo deve imaginar o que é como eu vou compor a interface no jogo sem obstruir o que é o jogo de fato, né? A interface boa é aquela que não vai entrar no caminho, não vai criar, não é outro desafio de game design, ele deve ser uma ferramenta. E no fim é a ergonomia, que acho que também é pouco falado, que é às vezes a gente pega um jogo e a gente vai jogar e a gente não se sente natural, porque a ergonomia está errada, o mapeamento do botão não tá gostoso de jogar, muitas vezes é penoso fazer algum tipo de ação. Isso tudo também é o UI designer que vai pensar junto com o game designer, pensando em quais são as ações mais pertinentes, quais são as ações que o jogador mais vai usar para não gerar estresse tanto quanto quando o jogador vai usar o teclado ou o mouse, ou mesmo o controle, ou mesmo informações visuais. Quando tudo é apresentado de uma forma muito brusca todo o tempo, isso cria fadiga mental e também é parte da ergonomia. Então, como você pode ver, o UI designer na indústria de games não é só sobre ícones, não é sobre interação, é trabalhar com o game designer sobre tudo que envolve o jogador interagindo com aquele universo, ou com o mundo. Então, aqui. Então, como funciona, de fato, né, esse trabalho? Quando eu me formei na AMD, eu trabalhei para um estúdio no Brasil, era um estúdio menor, era um estúdio indie. Obviamente, quando você tem um estúdio com poucas pessoas, você não vai ter o cara que é o UI designer ou o cara que é só o game designer. Todo mundo vai tentar fazer de tudo, porque se ficar dividindo muito as tarefas, não sai o jogo, acho que todo mundo sabe disso. Mas quanto mais o projeto vai crescendo, a empresa que você está oferecendo o seu trabalho é maior, você acaba tendo mais responsabilidades no que você está produzindo e não dá tempo de criar tudo sozinho. Então, as tarefas de UI designer também são divididas em vários pilares, que no caso de UI design em específico, são dois pilares pequenos, né? É o designer e o programador. E dentro desses pilares tem pequenas tarefas ou agrupamentos de tarefas que faz parte da função desse grande aglomerado, mas também, dependendo da empresa, pode ser cada tarefa ter uma pessoa específica para isso. Por exemplo, falar do designer primeiro. Em princípio, quando você está trabalhando como UI designer, você vai acabar sabendo, ou pelo menos você vai acabar tocando nesses 4 pontos, que é o UI design, que é aqueles pontos que eu toquei antes, sobre interação, acessibilidade, UX design, que também faz parte que é um UI designer, no caso de jogos, muito mais focado nas pesquisas e dependendo da empresa, também é focado no layout. O UI designer, ele deixa o UX designer, ele acaba trabalhando muito mais com o layout
da interface, porque ele vai conhecer o público, o tamanho da mão, por exemplo, o tipo de dispositivo que o público vai usar, então é que vai tratar o UX designer, ele vai ser o cara mais focado no público. Tem o artista 2D, que é o que vai criar os ícones, não só os ícones, mas também vai usar, pode pegar os render em 3D e transformar em imagem estática para usar na interface. Todo tipo de interface. Arte 2D é a função do artista 2D criar. E o artista técnico, que no caso em empresa menor provavelmente vai usar a Unity ou a Unreal e usar as ferramentas que tem. Por exemplo, na Unity tem a Unity UI, que cria a ferramenta usando nódulos ou cascata. E, bom, a parte técnica, né, de montar a interface, sem ter que programar de fato, mas vai saber como monta a interface, como funciona o rendering 2D da interface no mundo do jogo, até mesmo transição de tela ou efeitos 2D. Esse cara é um artista técnico que vai pensar e otimizar as imagens para que a interface não fique pesada também. Bom, todas essas funções faz parte das competências do designer, mas dependendo do tamanho do estúdio, às vezes é um cara só que faz tudo isso, ou, por exemplo, na Square, já é dividido nessas 4 categorias, por exemplo, dependendo do projeto. Então, esse é um dos pilares, e o outro é o programador. O programador de interface, ele tem uma competência parecida com o programador de gameplay, também trabalha com C# e C++, como uma linguagem padrão da indústria, mas eles também têm um diferencial, que é trabalhar com HTML e JavaScript, e também usar bastante Python. E o porquê disso? Eu não digo que isso é comum na indústria, porque programador de UI também muitas vezes acaba sendo uma função em que o artista técnico muitas vezes desempenha quando trata de Unity ou quando trata de uma engine já conhecida. Mas, por exemplo, em uma empresa em que não tem uma engine proprietária, esses caras vão criar, além da toda a base de interface, toda a funcionalidade da interface do jogo, eles vão criar também ferramentas para que possam para os designers poderem interagir com essas interfaces ou criar métodos para você listar as coisas no servidor. Então, muitas vezes é usado a HTML e JavaScript para criar um website, ou então um pequeno servidor para ter fácil acesso e tudo mais. E não só isso, mas usando Python. Python é uma linguagem também usada para criar bastante ferramenta, mas cria muito o pipeline de desenvolvimento do designer. Sem contar que HTML e JavaScript anda crescendo como uma das linguagens para desenvolvimento de interfaces dentro do jogo também. Vou falar disso mais tarde, mas se você desenvolve para web, por exemplo, toda a sua interface é feita em HTML e JavaScript. Então, muitos programadores que também que trabalham com jogos também desenvolvem skills para criar websites, criar aplicativos como Facebook, ou, por exemplo, o app lá é basicamente HTML e JavaScript, só que modificado pelo Facebook, obviamente. Então, geralmente os programadores sabem sobre essas outras linguagens, mas o programador de UI específico vai acabar caindo um pouco mais a fundo nessas últimas duas. Bom, enfim, são esses dois pilares. Algumas pessoas acham que o UI faz parte de uma gama de arte, e eu também concordo que UI é arte, mas na indústria
o artista de UI, ele não é, como posso dizer, ele faz parte como um designer. Ele não, quando você, porque não é o artista que vai criar desculpa, o artista 2D que faz parte do designer, ele não vai necessariamente criar todos os assets. Muitas vezes os assets é reutilizado de outros artistas, artista 3D ou concept artist. E o foco do artista 2D, obviamente o artista 2D aqui pode fazer também, criar o render de 3D ou criar os concept para, ou então a arte bem renderizada em 2D, mas a função principal dele não é essa, é a obedecer as regras de interface e criar ícones ou criar identidade visual nas regras que o diretor de arte de interface, o diretor de arte geral, criou. Então, é um pouco diferente. Bom, falando agora sobre as competências paralelas, né? Coisas que eu acho que não sei se para mim não era muito claro que isso fazia parte de interface, então eu resolvi trazer um pouquinho, mas as câmeras e a própria direção de arte. A câmera num jogo, seja 3D ou 2D, ela muitas vezes ela é uma tarefa que o game designer vai trabalhar muito mais. Ele vai pensar no feedback da câmera, como a distância da câmera e tudo mais. Isso tudo, obviamente, é o game designer que vai decidir, mas e as funcionalidades da câmera e, e o feedback visual que o game designer quer, como você vai atingir isso? Esse desafio é do UI designer. Obviamente não é em todo lugar, é mais sobre a minha experiência, mas o UI designer, ele sempre é muito mais ligado com o sistema, não o sistema do jogo em si, mas o sistema como sistema interativo. No caso, o desenvolvimento seria o render, por exemplo, na câmera. Como vou fazer para a câmera renderizar como o game designer quer? Então, o game designer sempre vai pensar no que ele quer fazer e o UI designer sempre vai estar atrás da câmera, pensando como é que vai renderizar do jeito que ele quer, como é que vou fazer com que a câmera se mexa como ele quer. Então, muitas vezes o UI designer também tá bem ligado nas câmeras dos jogos, até porque as interfaces, como é renderizado os ícones, os textos também, tudo isso parte do princípio de que a câmera também foi pensado pelo UI designer. E falar um pouco de direção de arte. A direção de arte achava que tinha um diretor geral para toda a arte do jogo, mas vários projetos possuem o diretor de arte de interface, que é um cara muito mais ligado no design gráfico. Então, ele não vai tratar de todo tipo de direção artística, então talvez ele não trabalhe com as modelagens 3D, os level designers, ele não vai trabalhar com os concept artists, mas ele vai trabalhar com a expertise dele de designer gráfico, e como aquela interface comunica com o mundo que o diretor de arte está produzindo, né? Então, por exemplo, as fontes usadas no jogo, a gente pode ver bastante isso no jogo da CD Projekt Red, né? O Cyberpunk 2077, que toda a tipografia, todo o universo, como as pessoas tratam os símbolos, aquilo tudo pode, é, pode ter sido um diretor de arte só, mas é bem capaz também de ter um diretor de arte de interface, de UI, que pensou na tipografia e como é o mundo da tipografia, ou como é o mundo gráfico naquele jogo. Então, para a próxima. Agora eu queria falar um pouco sobre tendências de UI design.
Eu estava falando até agora sobre como é o trabalho, o que que é e fazendo, tentando mostrar o que que faz, e então eu queria trazer também para quem fica interessado nesse tipo de assunto de interface, o que que está por vir ou o que que seria legal a gente estudar ou ficar atento para ver nos próximos jogos, nas próximas gerações de consoles, que eu acho que tá cada vez mais claro para mim que essas duas coisas vão estar bem presentes no, no trabalho do UI designer. O primeiro é o web dev, né? É o desenvolvimento da interface na web. O que que é isso? Até hoje não, né? Em engines como a Unity ou a Unreal, eles são modelos de como produzem os jogos, como a engine é produzida nos jogos. Então, vários outros estúdios, óbvio, criam engines parecidas com elas, mas estão surgindo agora é, novas engines que usam, novos projetos em que usam a engine de UI fora a engine do jogo. No caso, seria como se usasse a Unity para fazer todos os jogos, todo o que é o jogo, e uma outra engine focado só para fazer a interface, só uma engine proprietária não, uma engine de UI. E essa engine geralmente é desenvolvida em HTML, o JavaScript, CSS, que é uma interface de web, é como é feito os websites, como é feito aplicativos de celular muitas vezes. E por que disso, né? Por que está acontecendo isso? Porque a UI está sendo desvinculada do jogo. Parte disso é porque a interface ela é desenvolvida, óbvio, na mesma na mesma linha do jogo, né? Enquanto o jogo está sendo desenvolvido, a interface também está sendo desenvolvido, mas builds de jogo, para o jogo, cada vez que lança uma nova versão do jogo no desenvolvimento, essa build demora. Às vezes pode demorar uma noite inteira para fazer, às vezes pode, quando é um jogo grande, em AAA, por exemplo, muito provavelmente eles fazem builds diárias para o desenvolvimento, e a interface, que é uma coisa que você precisa testar muito, você precisa ser independente para na hora de testar, de desenvolver, ela acaba ficando refém desse tipo de build. Ou seja, você pode testar essa build, quer dizer, essa interface uma vez por dia. Você pode testar, porque você tem que esperar a build ser feita e tudo mais. Então, para não ficar refém do build time, e ter um pouco mais de liberdade na hora de desenvolver, de testar interfaces, fazer mais protótipos, algumas empresas já estão criando engines de UI fora da engine de jogo. E por que fazer em web? Porque, primeiro, né, é muito fácil encontrar, é muito fácil não, né, mas é mais fácil encontrar desenvolvedor de web que sabe trabalhar com interface. Então, UI designer, UI, artistas técnicos de UI já é uma coisa rara nos jogos, então seria uma forma mais fácil de você capturar esses talentos e trazer para o desenvolvimento. E a outra porque é uma tecnologia desenvolvida há muito tempo já, e constantemente o website, os browsers que renderizam toda a interface em websites, ele é atualizado com muita frequência e tem muito material já para você desenvolver. Então, os desenvolvedores de jogos estão pegando emprestado um pouco dessa expertise para fazer uma interface ainda melhor em menos tempo. E também porque, ainda mais hoje, em que os jogos precisam de uma atualização constante, não é só lançar o jogo, você precisa manter o público engajado todo o tempo, a interface também ela é corrigida com o tempo. Muitas vezes a interface que você desenvolveu ao longo dos anos, quando depois que você lançou, você percebeu que o público-alvo não entendeu aquela interface, ou então você desenvolveu muito mal aquela interface,
porque seja por erro ou seja porque você errou você fez você não pensou direito em algumas possibilidades de interação, e esse tipo de correção precisa ser rápido. Se a interface, se o controle é ruim, o jogador desiste antes mesmo de começar o jogo. Então, para que você não precise ficar ter certeza toda vez que vai lançar uma atualização de que o jogo ainda está continua funcionando, você desvincula a interface, você atualiza só a interface, por exemplo, sem ter que mexer no jogo base. E isso tudo é possível graças graças não, né? Mas isso tudo pode ser possível se você trabalhar com uma interface fora. Na verdade, antes da Unity e a Unreal ser o, o mainstream mesmo, né? O que todo mundo usa quando vai começar a aprender. A CryEngine já fazia isso, e a Unreal também usava um sistema parecido, que usava o Flash, um sistema de Flash e um arquivo de interface fora da build do jogo, mas obviamente era muito focado em desenvolvimento de games, então UI designer, quando começava a trabalhar com isso, tinha que aprender do zero tudo, como desenvolver naquelas ferramentas. Então acabou sendo descontinuado esse tipo de prática, mas agora está voltando com uma visão um pouco mais moderna, que focado no web dev. E bom, acabei tocando no segundo ponto, que é o live service. Interface, ele é corrigido a todo o tempo, e então a live service ele é um momento para UI ser corrigida a todo o tempo. A gente pode ver em MMO, por exemplo, em que a UI, ao decorrer dos anos, vai mudando, tanto que depois de 3, 4 anos acaba nem parecendo o mesmo jogo. Ou quando tem a gente pode ver no Borderlands, por exemplo, eles lançaram uma correção de interface, porque os jogadores estavam achando muito lento ou muito ruim. Então, live service também vai interferir bastante na vida do UI designer. Bom, como tudo a interface é a ponte de entrada para o jogador interagir com aquele mundo, o UI designer com foco em live service também vai começar a pensar um pouco mais sobre como evitar que os jogadores que ficam spamando alguma coisa sobrecarregue o servidor, ou então como evitar que o jogador utilize de certas artimanhas da interface para criar cheats ou criar situações em que prejudica outros jogadores sem que o game designer tenha projetado isso. Então, live service, saber sobre como funciona o live service, saber como você se proteger de ter que como você tem que se proteger desse tipo de problemas de servidor e problemas de ações maliciosas de jogadores. Isso tudo eu acho que vai acabar sendo parte da função do UI designer. Hoje eu trabalho com um jogo online também, e já é realidade para mim trabalhar desenvolver uma interface já pensando em como evitar problemas de servidor, como evitar que os jogadores trapassem usando a interface, por exemplo, criando problemas para outros jogadores ou mesmo para o serviço. Então, mas isso é sobre um jogo que já é online, então, mas a gente pode ver que cada vez mais todos os jogos estão sendo disponibilizados com live service, né? A atualização constante ou mesmo modo online, então acho que vai ser inevitável que todos os UI designers no futuro vão acabar tendo que pensar sobre isso também. Então, no próximo tempo. Então, eu podia estar falando agora um pouco de como desenvolver uma boa UI ou como fazer uma interface boa, mas, bom, isso já tem bastante
material na internet, e também não existe uma interface perfeita para todos os jogos. Eu estaria mentindo se eu tivesse trazido um exemplo perfeito de interface, porque não funciona para todos os jogos. Cada jogo tem um tipo de necessidade em que o UI designer tem que atender. Então, trouxe mais dicas e truques que acontecem, não truques, mas dicas e algumas coisas que acontecem que podem te ajudar a já pensar na interface sem ter que quebrar a cabeça ou, ou mesmo perder tempo no desenvolvimento quando você, ao longo do período de desenvolvimento. A primeira dica que eu queria trazer é sobre game design. O UI designer, ele é um game designer no desenvolvimento. Então, nunca esquecer que quando você está desenvolvendo a interface, ou se você for um UI designer ou está querendo ser um UI designer, nunca esquecer que você precisa entender os princípios de game design também, porque o UI designer ele vai influenciar as intenções do jogador. Por exemplo, uma interface que é muito demorada para realizar certa ação, ele vai impactar no quanto o jogador vai querer usar aquela ação, por exemplo. Se a interface ela é muito complexa, ela vai interferir em como alguns jogadores vão tratar o seu jogo, como alguns jogadores vão usar as ferramentas para resolver aquele puzzle ou aquele desafio. Então, sempre pensar que o UI designer também pode e deve influenciar todo tipo de game design. Então, se eu falar sobre um exemplo recente, é o Animal Crossing, que lançou no Switch. A interface dele, não sei quem teve a oportunidade de ver, mas ele tem pouco atalho, e mesmo os atalhos, por exemplo, você tem que adquirir ao longo do jogo. Você não pode ter um shortcut logo que você começa o jogo. E isso foi uma decisão, por exemplo, de game design, que parte da interface, por exemplo. Ele intencionalmente desacelerando a curva de aprendizado do jogador, não curva de aprendizado, mas intencionalmente desacelerando a quantidade de ações que o jogador tem para ter uma curva mais suave, porque esse é o high concept do game do Animal Crossing, né? Tem como posso dizer, tem um jogo em que começa devagarzinho e continua num bom ritmo, nunca chega na tensão. Então a interface também bebe muito disso e dá para o jogador pouco a pouco novas funcionalidades. Ele não, mesmo que seja uma funcionalidade, por exemplo, acessar o baú. Antes você precisava fazer para acessar o baú você precisa de 2 cliques e sei lá, depois de 2, 3 horas de jogo você pode acessar com 1 clique. E essa diferença já também esse tipo de atalho influencia no game design. Então, resumindo, só lembrando que o UI designer ele precisa saber sobre game design. Ele não é um designer gráfico, ele é um game designer. Próxima dica é sobre prototipagem. Sei que em um projeto de curto período, por exemplo, de 1 ou 2 meses, parece perda de tempo fazer prototipagem de interface, né? Mas a interface é uma armadilha. Você desenvolver uma interface diretamente no jogo de primeira e torcer que aquilo funcione. Um jogo, como quem já desenvolveu sabe, nunca é aquilo que você já planejou no começo. E a interface não é diferente. E não só não é diferente, quanto também se o game designer muda
alguma coisa, você vai acabar tendo que voltar atrás e desenvolver do zero tudo de novo. Então, não perder tempo em desenvolver uma interface final logo de cara e sempre fazer a prototipagem, criar é, essa etapa de prototipagem para que você para você poder mudar com facilidade ou ter algum tipo de playground para você testar junto com o game designer todo o tempo o que funciona e o que não funciona antes de você implementar, fazer a versão final com o gameplay pronto. Então, mesmo que seja um projeto pequeno, sem pensar em prototipagem. E, por fim, a localização. Essa aqui, quando você desenvolve um jogo que é para o público mundial, você acaba, o UI designer acaba sempre penando bastante com isso. Por exemplo, quando a gente cria uma caixa de diálogo ou quando a gente cria um botão, como a localização pode afetar isso? Caixa de diálogo, por exemplo, em japonês, ela, sei lá, né, no jogo em japonês, ela em duas linhas em duas linhas já podia falar todas as falas do personagem. Então o espaço de duas linhas era suficiente para o jogo em japonês, mas se você quando você localizou pro alemão, por exemplo, você precisava de 4 linhas. E como a interface vai como é que você vai fazer para essa interface ser dinâmica? Como que você vai fazer para que a interface não dê problema se o game designer decidir que você precisa de 5 linhas para fazer, para mostrar todo o texto que ele quer mostrar? Mas só que em uma outra língua você precisa de 10. Então tudo isso, você pensar na localização, você pensar em situações em que situações não, né? Mas você pensar em se blindar contra imprevistos na localização. Também funciona também tem muito a ver como algumas culturas funcionam em relação à informação. Por exemplo, aqui no Japão vou dar um exemplo, todos as informações sobre o horário aqui mostrado em 24 horas, 19 horas, 15 horas, né, quando você quer falar de 3 da tarde. E já nos Estados Unidos, a maior parte das informações é em 12 horas com AM e PM. Então você precisa saber dessas pequenas nuances da localização para que a sua interface também consiga incorporar esse tipo de diferença. Como vou fazer para que tenha jeitos de mudar mudar para cada língua ou como vou fazer para que esses dois tipos de formato de display caiba na minha interface ou mesmo fontes por exemplo, você vai criar uma fonte, você escolheu uma fonte que era perfeita para o seu jogo, mas ela não tem cedilha, ela não tem acento. Esse tipo de desafio, o que eu vou fazer agora? E se eu precisar usar o acento, ou se eu precisar usar um sinal que não tem nessa fonte? Esse tipo de decisão sempre vai cair na mão do UI designer. E é especialmente importante agora, porque é muito difícil um jogo ser lançado hoje em dia só para um país. Tô falando de um jogo comercial grande. Então, e raramente ele não vai ser lançado no Japão, por exemplo. E no Japão, para você vender um jogo em lojas de jogos, assim, você precisa ter ele totalmente localizado em japonês. Então, muitas vezes você não vai achar uma fonte em japonês que tenha a cara da fonte que você escolheu. Ou então a caixa de texto que você escolheu para mostrar informações no japonês vai ser muito grande ou muito pequeno, porque a fonte não tem, a fonte ocupa mais espaço ou menos espaço. Todo esse tipo de desafios vai acontecer para o UI designer,
Então, saber sobre localização, como funciona a localização e o que é a localização, como é trabalhar com vários tipos de público demográfico, todas essas informações vai ajudar você a ter menos dor de cabeça na hora de desenvolver uma boa interface quando está trabalhando com jogos. E queria, no final, trazer um pouquinho sobre ferramentas gratuitas que eu uso e eu já usei para desenvolver, ou para quem tem interesse em saber mais como funciona, onde começar. Tenho essas 5 ferramentas, né? Eu imagino que todo mundo conhece a Unity e a Unreal, mas vou começar por cima. A Figma, ela é uma ferramenta online que serve para prototipagem. Eu uso não só para fazer prototipagem, mas de interface, como layout, mas também prototipo ícones, porque ele tem uma ferramenta de vetor e você pode fazer manipulação de vetor. Simples, obviamente, mas ótimo para prototipagem. Ainda melhor porque ele é web, ele é online, no caso. Então, às vezes você está trabalhando num lugar e você teve uma ideia de como resolver isso, você pode acessar o seu tablet ou acessar em outro lugar rapidinho e deixar anotado ou fazer modificação na hora. Bom, o Adobe XD, ele acho que é um competidor do Figma, né? Ele é gratuito, ele não faz parte do pacote de Adobe com mensalidade, você pode baixar ele sem problema nenhum. Ele é muito usado para fazer design de aplicativos ou websites, mas hoje mesmo em AAA os game designers usam para fazer mockup ou então protótipo de inventário, por exemplo, porque ele é uma ferramenta que tem suporte a controle Xbox e PS4, então dá para prototipar muito antes de você pedir para o programador desenvolver ou mesmo pro UI designer fazer um mockup bem finalizado. Você pega e desenvolve rapidinho. Você não precisa programar nada, é tudo por nódulos. Você só conecta os nódulos e já desenvolve a interface ali mesmo. Bom, a Unity e a Unreal são 2 ferramentas de desenvolvimento de jogos, ambas são engines, né? Ambas têm o motor de engine proprietária dentro dele. A Unity tem a Unity UI, que é ótimo também, né? Ele funciona com cascata. E a Unreal tem a UMD, que é base em nódulos, um sistema próprio. Ele é um pouco mais complicado que a Unity, mas também eu já vi várias empresas usando ela e usando como pré-requisito para você ser UI designer naquela empresa, para ser contratado. Então, acho que é legal todo mundo saber o que é, ou pelo menos saber que existe esse tipo de ferramenta, caso você tenha curiosidade ou queira seguir a carreira em UI design. E por fim, esse é um site, o The Noun Project, é um site que lista ícones e para tudo quanto é coisa que você procurar. Ele é um banco de dados de ícones. Todos os ícones que eu usei aqui, eu peguei desse site. Você pode baixar os ícones dando os devidos créditos, ou tem uma versão premium em que você tem acesso, você pode baixar todos os ícones sem precisar dar os créditos para o artista. É muito legal. Eu não digo que é legal para você usar no jogo, mas é muito legal você encontrar referências ou encontrar inspiração para um tipo de ícone que você está querendo. Você quer fazer um ícone de edição, você coloca lá edição, vai oferecer vários artistas criando ícones de edição para aquele para o que você está procurando. Então é legal você saber como outras pessoas fazem e ter uma ideia de como pode funcionar. Bom, eu acho que é isso. Acho que é tudo que eu podia estar trazendo hoje. Eu falei um pouquinho. Óbvio que acho que acabei gerando mais para muitas pessoas acabei gerando mais dúvidas sobre como é os detalhes do desenvolvimento, mas espero que vocês tenham gostado da apresentação e quebrado a expectativa de que é o trabalho do UI designer
E o que ele faz, além de desenvolver só ícones ou além de fazer uma interface bonitinha. Obrigado. Valeu, Danilo. Brigadão. Não, obrigado. Muito legal. Vamos abrir para perguntas agora. A gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder aqui, gente, né? Tem bastante gente. Vamos tentar. O Danilo também tem acesso ao chat, então, conforme ele for lendo as perguntas aí, ele pode ir respondendo. De qualquer forma, eu queria perguntar, estrear aqui fazendo uma pergunta. Claro. A gente fala muito, eu especificamente, falo muito da narrativa e tudo mais, né? E do papel desse conjunto de direção de arte, narrativa e ambientação e discurso visual, etc. Mas eu posso ter perdido, mas você não falou da questão do sound design e da trilha. Tem alguma coisa a ver com vocês, UI Sim. designers, sound design e trilha? Não, a trilha em si não tem muito a ver com UI designer, mas em sound design, a interface, o UI designer muitas vezes é também chamado de system designer, porque ele vai ele vai ter que pensar em momentos em que você vai dar trigger em certos sons, ou não posso falar, a interface ele precisa ter feedback auditivo, mesmo que você não necessariamente precisa ouvir, mas você precisa ter, então você vai sempre trabalhar um pouco também com o sound designer. Não tem muito a ver É, com a é, narrativa. é uma questão de acessibilidade que você diz? Não só Por exemplo, acessibilidade, acessibilidade eu não também. preciso ouvir, mas tem que ter. Isso. Mas ele não é muito focado na trilha sonora mesmo. A trilha sonora sempre vai cair no colo do game designer mesmo, ou de quem estiver criando a narrativa. O UI designer ele é mais a parte do sistema do som mesmo. Ou enquanto o game designer vai trabalhar em momentos do som, a gente vai trabalhar com o sistema do som. A gente vai desenvolver o momento em que aquele som vai entrar, aquele som vai dar fade. Legal. Show de bola, obrigado. Uma pergunta do Rafael aqui. Você acha que é possível, vou encurtar talvez um pouquinho aqui, você acha que é possível trabalhar com uma interface diegética dentro do jogo, onde a vida, a mana, outras informações sejam direcionadas apenas ao jogador e sim para o personagem? Também saber dentro do jogo, ou seja, está falando da diegese mesmo, né? Uhum. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é possível, sim. Possibilidades, você vê possibilidades novas assim que não se usa muito? Que não se usa muito, eu acho que é difícil, porque, por exemplo, o Red Dead mesmo, ele... Não estou falando da diegese do jogo, mas ele já conseguiu fazer várias coisas que a gente eu não imaginava. Então, eu não estou vendo tantas coisas novas hoje, mas eu acho que é possível, sim, trabalhar com uma interface totalmente diegética, se esse for o propósito do jogo. Uhum. O negócio da interface é que muitas vezes muitas vezes não, né? Mas a interface ele não direciona o propósito do jogo. A interface ele vai ajudar no propósito do jogo. Então, sem que tenha se você não tem um grande motivo para você fazer um jogo que a interface toda é diegética, você não tem muito motivo de você obscurecer informações do jogador, ser menos claro no caso. Então, é importante, por exemplo, num jogo em que você quer imersão total do jogador, óbvio, você vai tentar trazer trazer mais realismo para o jogo, mas nem sempre esse é o propósito. E mesmo quando é totalmente imerso, por exemplo, em VR, em realidade virtual, hoje tenta fazer, hoje está desenvolvendo ainda muita interface que é diegética, né? Mas
não tem jeito. Ainda falta... Eu acho que é muito tentativa e erro e depende muito do jogo. Não cabe ao UI designer só querer fazer, porque às vezes pode fazer, mas não vai sair um bom jogo. Estava mutado aqui o microfone, desculpa. Vitor, eu só vou dar uma puladinha na tua pergunta, porque eu vou fazer isso também um pouquinho mais para frente, tá bom? Em jogos como Animal Crossing, o sound design funciona muito bem com a UI. Dentro da sua experiência, qual a hierarquia do design dentro do jogo? Game design, sound e UI? Ou você vê outra hierarquia? Eu não sei, isso é falando um pouco da minha experiência, mas geralmente a UI ele sempre vai ficar logo atrás do game design, junto com o sound design. Então, é difícil falar de hierarquia, porque não é bem uma hierarquia, né? É o pipeline, na verdade, né? Como funciona para certas funcionalidades serem feitas. Sempre vai partir do game designer, que vai, então, falar para o UI designer, o sound designer, o que ele quer fazer. E, então, o UI designer vai falar com outros artistas, falar com outros game designers, ou level designer mesmo, para saber um pouco mais sobre aquele propósito. Então, eu não acho que seja hierarquia, mas só um pouco de pipeline mesmo. Acho que isso Uhum. não tem jeito. E aí E pode só variar para de estúdio para estúdio, é isso? isso. Também, por exemplo, quando a gente fala de um jogo como Hearthstone da Blizzard, claramente o UI design ele teve muito mais papel ali do que outros setores de design, porque o jogo é jogo de carta, jogo que vive de interface. Já em outros jogos, por exemplo, o Zelda, por exemplo, ele não vive da interface, ele vive do level design, por exemplo. Então, é difícil de você falar que é uma regra, mas geralmente o game designer vai partir do game designer e aí pipeline para baixo. Entendi, legal. Vamos falar um pouquinho de carreira, aproveitar que você está trabalhando fora. Eu acho que o Danilo comentou no começo, mas eu tive a grata oportunidade de dar aula para ele e para o grupo dele. Fizeram um TCC maravilhoso, está lá na Gameteca do Morumbi, quem quiser visitar, vale a pena. O Vitor, ele sugere, eu acho que são duas perguntas que podem funcionar juntas aqui agora. Como o UI designer pode se vender para o mercado, já que tem tantas skills aí que ele precisa desenvolver, né? E como é que é trabalhar no Brasil e trabalhar no Japão, diferenças e etc. Quer dizer, você podia contar um pouquinho do teu percurso, né? Como é que você saiu daqui e foi para lá, em termos práticos, assim, né? Rapidamente, obviamente. Valeu. Certo. Deixa eu, então, por ordem aqui, a diferença de trabalhar para o Brasil e Japão. Ah, no Brasil eu trabalhei numa empresa em que tinha, quando o momento mais cheio dele estava com 15 pessoas. E agora eu trabalho num lugar em que só o meu projeto tem quase 300 pessoas trabalhando todo dia. Então, é difícil de falar o que é diferente, porque já o projeto é muito diferente. Mas como eles tratam como é tratado o game design, eu acho que já é uma coisa que é diferente do Japão para o Brasil. O Brasil ainda, quando eu estava trabalhando no Brasil, era muito novo com game design. A indústria era muito nova, não tinha muito modelos, modelos e também mentores, né? Enquanto no Japão, quando eu entrei na Square Enix, eu já tinha mentores e já tinha meus ídolos lá dentro. Tudo com 30, 40 anos de experiência fazendo jogos. Tem gente que faz jogos bem de carta, por exemplo, bem antes, e ainda está na indústria fazendo 3D. Então, eu acho que essa experiência é o ponto mais diferente do Brasil para o Japão. Não sei como, eu não posso falar como está no Brasil hoje, mas é como eu vejo. Sobre como o UI designer
ele pode se vender, né? Mesmo que, já que tem tanto pontos, é justamente isso. É como você vai se vender como um game designer, né? Como é que você o game design ou UI design, ele não é sobre uma competência ou como você faz, e sim como você fez um projeto, né? Num projeto você consegue ver como foi que você desenvolveu certas features, por que você desenvolveu certas features, como é a direção de arte, como é a direção de som, tudo isso está num jogo. Então, para mim também foi assim. A forma de eu mostrar para as empresas ou para quem quiser me contratar o meu valor como UI designer ou como game designer sempre foi mostrando projetos. E quando eu mostrei, das vezes que eu mostrei só parte do que compõe o UI design, por exemplo, só mostrei o ícone, eu só mostrei parte do código que eu desenvolvi, logo eles pediam, mas e os projetos? Queria saber mais os projetos que você trabalhou. Então, é sempre importante mostrar os projetos, mesmo que seja os projetos que você fez sozinho na sua casa, ou mesmo os que você faz durante a faculdade. Mesmo para a Square Enix, eu apresentei o meu TCC como parte do projeto, como um dos projetos que eu desenvolvi, e eles gostaram de ver. Então, eu acho que o caminho para você se vender como UI designer na indústria de jogos é sempre mostrando projetos, jogos. Mostrar que você não é um desenvolvedor de web ou só faz interface para... você não é um freelancer de interface, você é um desenvolvedor, você é um game designer, no fim das contas. E eu Legal. continuo. O nome do teu TCC me fugiu agora, ó, do jogo. O TCC é Pine Hollow. Tiny É, Hollow. isso. É um joguinho Legal. de... Você vai ver um policial lutando não, né? Um policial atirando em zumbi. É basicamente isso, mas você pode procurar lá. Lembrou bem. Legal. A gente já está meio que terminando aí, afinal o Danilo está fazendo um corujão lá, mas vamos tentar responder pelo menos duas aqui, Danilo. Certo. Em MMORPGS, necessário dar muitos feedbacks e informações tanto de combate quanto de habilidades. Como é polir uma UI dessa para que não polua a tela e quebre a imersão do player na gameplay e mundo do jogo? Certo. É como não poluir. Na verdade, quando em MMO é um negócio engraçado, né? Porque você pode criar a interface perfeita no primeiro momento e no segundo momento as pessoas já estão criando mod porque eles não gostaram da interface. Então, mesmo que você tente não poluir, as pessoas vão poluir porque eles hoje o game design de MMO ele é muito focado em você ter acesso rápido a todas as suas funções, né? Você precisa é muito focado em, em reação, em velocidade. Então, não só MMO, mas jogos online como o League of Legends, você precisa estar tudo lá, acesso rápido. Então, não tem jeito a não ser poluir um pouquinho, né? O polimento disso acontece quando já você pode desenvolver táticas, por exemplo, você colocar pequenos você desenvolver uma funcionalidade para que toda vez que o jogador aperte certas funções, você receba esse dado, o jogador apertou tal botão, e você criar um banco de dados. É como funciona em maior parte das empresas, você cria um banco de dados com todas as ações dos usuários, quantas vezes o usuário está clicando naqueles botões, para você ir aos poucos moldando aquilo na necessidade do usuário. Mas eu acho muito difícil, e em MMO, fazer uma interface que não polua. A não ser que o game design permita isso, mas os grandes MMOs de hoje não permitem. E também falando queria falar um pouquinho sobre imersão em MMO. Uhum. É por isso que quando tá falando de imersão em MMO, ele acaba sendo ou um, um
uma situação em que você está sozinho ou com poucas pessoas vendo um cenário, por exemplo, ou quando você ou uma história, ou quando você está dentro de um grupo de pessoas fazendo uma grande luta ou qualquer outra coisa, né? E nesses ambos os cenários, né? É um momento em que você não vai estar prestando atenção na interface. Se você está olhando para um cenário, você vai querer desligar o cenário, a interface, ou quando você está durante uma luta, raramente a interface vai ser o problema na hora de quebrar a imersão. Você vai estar querendo, o seu foco ainda sempre vai estar na luta. Então, o meio de você polir é sempre dar opções, nunca você forçar uma opção. Nesse momento a interface vai desligar sozinha. Não, esse tipo de coisa acho que não vai funcionar, mas sempre funcionou para mim, por exemplo, dar a opção. Se você quer ver o cenário, desliga a interface. A gente dá a opção para desligar a interface, entrar em modo de fotografia, ou então em modo de luta, dá a opção para você aí também durante a luta desligar algumas interfaces, mas sempre dá a opção para o jogador, porque é muito difícil falar sobre experiência do jogador sem generalizar, né? E se generaliza, acaba não batendo com todo mundo. Legal. Vamos tentar encerrar aqui. Eu vou tentar juntar as perguntas aqui, né? Primeiro, qual foi, pode ser bem rapidinho, né? Qual o papel do teu TCC, assim, nessa jornada? Como é que foi, do ponto de vista prático, sair do país, né? E procurar vaga na empresa, enfim. Consequentemente, como surgiu essa proposta de você ir, tá? Uhum. Vamos tentar encerrar aqui e depois tinha mais uma, mas vamos ver. A gente já está avançado aqui, tá? Certo. Beleza? Manda bala. Não. Sobre o TCC, o papel dele foi para conseguir os primeiros empregos. Ó. Então, no emprego no Brasil, ele ajudou muito a mostrar o que eu tenho a fazer. Bom, TCC a gente sabe, desenvolve um jogo por um ano inteiro, e então a gente acaba colocando tudo que a gente quer fazer, ou tudo que a gente acredita que é o nosso potencial naquele jogo. Então, sempre foi meu porta de entrada de isso é o que eu consigo fazer em um ano, ou isso é o que eu consigo fazer em tanto tempo de desenvolvimento. Então, me ajudou muito a ganhar meus primeiros empregos. E meus primeiros empregos, não, né, meus dois, que eu tive, um no Brasil e aqui no Japão. Então, caprichem no TCC. Tudo. E sobre a outra, que era como foi a jornada de vir para cá. No Brasil, quando eu estava trabalhando no Brasil ainda, eu cheguei a mandar mandar currículo para empresas de fora, e na época eu consegui duas respostas. Uma era na Square, aqui, e o que me disseram é que eles não bancariam o meu visto, então eu fui rejeitado aí. E a outra foi na Kojima Production, na época, antes de lançar o Death Stranding, né? Foi em 2016 ou 2017. E nessa época eu não me apliquei para UI Designer, porque não estava aberta a vaga, mas eu apliquei para Game Designer. E eu cheguei a fazer um projetinho pequeno, e eles dão um high concept e algumas tarefas que você tem que fazer, você desenvolve tudo. E cheguei a ir até a entrevista, e na entrevista era em japonês, né? A parte do porquê eu tô aqui no Japão também é porque eu sou fluente em japonês, mas infelizmente eu não consegui essa vaga, né, na época, porque eles falaram que eu, eu não sabia o porquê eu estava me aplicando para vaga, porque eu nunca tinha jogado um jogo do Kojima, por exemplo. Isso é fazer o quê? Eu não tinha mesmo, só queria sair para fora. Mas, então, como eu tinha recebido essa resposta da Square de que não bancaria visto e tudo mais, eu resolvi, eu trabalhei mais um pouquinho no Brasil, e
E enquanto isso eu estava tirando um visto de descendente japonês. Aí eu vim para cá e me apliquei daqui e recebi a resposta e fui fazer a entrevista. Mas, basicamente eu tive que vir para cá para receber a proposta de emprego. Legal. Mas, Vamos fazer a última, então? Tem alguma UI feita por player que você reprovou? UI feita por player, seria tipo o mod, assim, que eu... Você achou ruim? Te incomodou ou totalmente o que você acredita? Não, isso é o que mais acontece, porque a gente não tem nenhum tipo de filtro quando o player tá jogando, né? Mas, lá bom, falar de interface que não é bonita, por exemplo, a gente vai ficar falando e é tudo subjetivo. Aquele player tava ótimo, por exemplo. Mas, por exemplo, quando o player cria mods que interfere com o servidor, por exemplo. Quando a gente desenvolve uma interface, a gente desenvolve a interface para encaixar naquele sistema, naquele ambiente de desenvolvimento, né? Então, a gente controla a quantidade de acesso que pode ter no servidor para não sobrecarregar e tudo mais. Aí vai lá e uma que eu lembro até hoje é quando um player foi lá e criou um sisteminha de interface em que apertava um botão, fazia 1001 chamadas para o servidor e sobrecarregava. Então, esse é e pro player tava ótimo, né? Porque ele não precisava esperar fazer nada. Ele apertava um botão e já fazia serviço de 1 hora em 2 segundos. Mas esse tipo de coisa que, sei lá, quebra diretamente o princípios não só de UI, mas também de servidor, de interface, é o que a gente reprova, e a gente reprova destruindo esse tipo de coisa, né? A gente vai lá e corrige esse bug no servidor, ou corrige a entrada desse bug, desse mod. Mas esse tipo de coisa, acho que é muito difícil falar mal ou reprovar uma interface que não tinha propósito de ser comercial. Show de bola. Bom, para encerrar de verdade, final, quais os últimos projetos que você trabalhou lá ou que você está trabalhando agora? Certo. Hoje eu tô trabalhando quer dizer, hoje, né? Desde que eu entrei na Square, eu tô trabalhando no Final Fantasy XIV, é um MMO também. E eu trabalhei nas 2 últimas expansões, que foi o Stormblood e o Shadowbringers. Hoje ainda continuo desenvolvendo para eles os live contents, né, dessa expansão. Assim como no WoW, a gente lança uma expansão e a gente fica dando suporte até a próxima expansão lançar. Legal. Danilo, obrigado mais uma vez por estar de madrugada falando com a gente. Acho que foi muito bacana. Muito mais do que talvez eu pudesse imaginar. O que era uma aula de reposição por uma falta que eu tive, acabou virando essa coisa maior, assim. Então, estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado por Obrigado. participar com a gente, viu? Valeu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Gente, então, o Felipe já fez o check-in lá no Simpla, porque eu não consegui encontrar como fazer o check-in automático, e depois eu envio os certificados aí para vocês, tá? Só para avisar, então, na próxima sexta a gente vai estar no mesmo bate-local e bate-hora com o Danilo Abreu, que está na EA, fazendo live content para o FIFA, salvo engano, tá? Na EA de Vancouver. Então, vamos lá. Eu acho que vai ser muito legal também, espero vocês. E eu queria agradecer a todo mundo, né? Tem alunos, espero que da São Judas aqui também que eu convidei, e público em geral. Valeu, hein, por nos prestigiar, tá bom? Grande abraço a todos. Até semana que Obrigado, vem. pessoal. Valeu, Danilo. Tchau, Tchau. tchau. Obrigadão.